Ok, moçada, você que está aí acompanhando a aula de Word, nós já falamos aí sobre componentes da tela, cabeçalho e rodapé, localizar e substituir, quebra de página, seleção de linha, palavra e parágrafo, né? Aliás, no caso da palavra, eu quero dar ênfase esse exemplo aqui. Essa palavra concurso, o fato do cursor estar na palavra, isso já significa um tipo de seleção. Por exemplo, pressionando aqui na opção negrito, a palavra concurso foi colocado negrito, itálico, sublinhado, e aí você retira sem precisar obrigatoriamente de um clique duplo ou simplesmente de um clique arrastado, que às vezes a gente sofre um pouco com isso, né? Clica, arrasta, ele sobe e desce, vai para a esquerda, para a direita. O fato do cursor estar na palavra já significará um tipo de seleção. Observe que eu aumentei aqui o tamanho da fonte, tá? Em modelo 24, 28, sem que obrigatoriamente eu tenha. Lógico que se você utiliza bem esse padrão de clique duplo, fique muito à vontade. Mas já fica valendo aí esse bizu para você. Bom, eu quero trazer para vocês aqui uma outra curiosidade, ainda falando de seleções, que é o uso do Shift e do Ctrl, sendo associado ao clique das demarcações. Vejam, por exemplo, o cursor estando aqui antes da palavra concurso, ao clicar no botão Shift, ou pressionando a tecla Shift do teclado, e clicando aqui no final do meu trabalho, observe que toda a área foi selecionada. Mas isso é muito simples. É verdade, isso é muito simples, você tem razão. Eu vou digitar aqui a palavra casa no final. Muito bem. E agora o cursor está no meio da palavra casa. E vou novamente pressionar o botão Shift e clicar após a palavra concurso. Muito simples. Tudo foi selecionado. Beleza. Se você já entendeu isso, vai ser muito bom. Porque eu quero falar exatamente do diferencial que o Word faz usando então o botão, ou pressionando o botão Ctrl. Observem comigo. Clique antes de concurso, pressione o botão Ctrl e clique aqui na palavra casa. Olha só como foi diferente nesse momento, pessoal. Observem que nesse contexto foi selecionado o trecho, ou melhor dizendo, aqui foi selecionado o trecho entre pontos, ok? Então eu tenho selecionado aqui o trecho entre pontos. Ele irá trabalhar especificamente onde iniciou. Pode ser que de repente tenha um parágrafo inteiro que o aceite. Por exemplo, caso eu não tivesse esse pontinho aqui, ó, pressionando Ctrl nessa palavra, o trecho inteiro, tá? O trecho inteiro foi então preenchido, foi selecionado, ok? Então a partir daí nós temos uma seleção, tá? Do trecho inteiro. Repetindo. O Shift ele não obedece a parágrafos, ok? Aqui o Ctrl ele vai obedecer especificamente a todo o parágrafo ou todo o trecho que o clique ou a partir ou o ponto do clique onde você irá pressionar. Tá claro isso aí? Ok, vamos à frente então. Aí eu quero trabalhar também, pessoal, com vocês, um aspecto importante que é da configuração da página. Outro tópico, por exemplo, ao clicar em arquivo, configurar página, nós iremos encontrar aqui no Word opções como margens, as margens da minha página. Observem que página a gente configura e texto a gente formata. Se eu vir a colocar aqui como margem 2 centímetros, ou utilizar padrão aqui, 2 para tudo,
Pressionando OK, ele irá me dar uma largura. Observem que agora ele me deu uma largura um pouco mais ampla para trabalhar o meu texto dentro de uma configuração da página. Olha os bizus, se você clicar 2 vezes na régua, ele trará para você a configuração da página, viu? Isso é uma bisulância, né? É uma bisulância, como a gente chama em sala de aula. Acrescento para vocês ainda algo curioso, que é a medianiz. A medianiz, ela corresponde ao espaço do espiral. Se você observar nessa folha, à medida que eu vou acrescentando os centímetros, esse espaço aqui já sofreu uma alteração. Sofreu aqui uma alteração. Diminuindo. Agora, poucos usuários de Word trabalham a medianiz. Na verdade, a maioria de nós joga logo aqui um espaçamento à esquerda amplo e trabalha melhor. Por exemplo, quando você coloca aqui 1 centímetro de medianiz, você estará dizendo que o texto só será digitado a partir de 3 centímetros, porque o Word considera a esquerda mais a medianiz. Logo, você aí terá um espaço de 3 centímetros para começar a digitar. E aí você escolhe qual a melhor forma de trabalhar. Aqui na posição, é lógico que medianiz só poderá ser esquerda ou superior. Não é verdade? Não se encaderna nada por baixo, nem pela direita. Portanto, medianiz só poderá ser esquerda e superior. Muito bem, amigos. A questão da orientação, nós já falamos com vocês a respeito dela. Aqui na guia papel, você pode ou poderá escolher e até trabalhar alguma configuração própria de largura ou altura. Eu quero acrescentar para vocês que dentro de layout nós encontraremos aqui os números de linha. É algo que é pouco falado, mas eu gosto de acrescentar aqui, que é possível você trabalhar os números de linha. Ao solicitar aqui e dizer sim ou pressionar OK, ele irá numerar aqui as nossas linhas. Observe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ao criar uma nova linha, ele já terá aí 10 e aí por diante, tá? Deixa eu retornar aqui ao modelo em que estávamos, tá? Então a gente percebe aqui que ele irá permitir aqui uma numeração de linhas. Onde é que a gente faz isso? Retomando. Configuração de página, layout, números de linha. E aí a gente pode pedir que ele não utilize mais e ele irá retornar aqui ao modelo normal. Cuidado para não confundir numeração de linha com numeração de cabeçalhos, ou melhor dizendo, numeração de parágrafos. Tira essa história de cabeçalho aí, viu? Eu dei uma viajada grande agora, pessoal. Mas a numeração aqui está relacionada muito mais aos parágrafos. Quando eu clico em numeração, observe que ele traz aqui parágrafo 1, 2, 3 e 4. Assim como os marcadores, né? Os marcadores também terão uma função importante nessa nossa atualização, ou nessa nossa organização do trabalho em que estamos fazendo. Muito bem. Aqui a gente acrescenta também as nossas formatações, como em primeiro plano, a formatação das nossas fontes. Deixa eu pressionar aqui Enter 3 vezes para poder a gente criar uma situação qualquer, onde poderemos criar aqui uma opção do tipo vou passar, considerando que isso aqui seja um título da nossa atividade, tá? E a partir desse título você poderá formatar a sua fonte, dando a ela aí uma cara diferenciada, né? Caso opte por uma delas, ele aceita aí um negrito, ele aceita que você aumente, coisa que acredito que a maioria dos usuários já esteja trabalhando. Mas aí você pode jogar uma cor também, né? Você pode jogar um estilo com ou sem sublinhado. Aqui eu chamo a atenção para as opções de efeitos. Isso sempre em concurso público é trabalhado, né?
efeitos como sobrescrito, subscrito, a utilização de sombra, contorno, relevo e baixo relevo. Tá? Para você que é das antigas, igual a mim, essa opção Versalete era caixa alta no passado. Ela era assim chamada de caixa alta. Hoje, nós encontramos aí o Versalete como sendo um texto com fontes grandes de tamanho reduzido. Parece contraditório, mas é a realidade. Todas em maiúscula. E aqui um texto oculto. Esse texto oculto, gente, na realidade, ele fica curioso porque aparentemente ele apaga. Observem. Aparentemente ele apaga, né? Mas ele permitirá que seja trabalhado, ou seja, caso você venha a solicitar que ele apareça, vamos supor que você quer mandar uma mensagem que nem todo mundo queira ver. Aí diz, essa linha que está em branco pode ser usada. Então, ao selecionar e voltando aqui para a opção de fonte, ele trará de volta aquilo que foi oculto. Tá? Ele oculta, mas não apaga o texto propriamente dito. Muito bem. Ainda nessa opção, nós temos aqui a formatação de fonte, como estávamos falando, do espaçamento de caracteres. Né? Nessa opção, você pode expandir um pouco o teu trabalho. Ele põe aqui um ponto, né? Mas você pode optar por qualquer um. Tá? Aqui, por exemplo, eu vou colocar 4 pontos e ele dá uma cara mais arrumada, dependendo do que você queira fazer. Formatação de fonte e permite também alguns efeitos, né? Como letreiros luminosos, nada, a gente sempre brinca, né? Nada de imprimir isso aqui vai valer muito mais para um texto que você queira enviar, mas está aqui efeitos do texto, espaçamento. Muito bem. Outro dado curioso que nós queremos acrescentar é exatamente o modelo de formatação de parágrafos. E aí eu chamo a atenção de vocês para um tópico curioso, gente. Quando se alinha, não se alinha linha. Eita, Hermânica, agora que você deu uma bagunçada, né? Ficou torto aí esse conceito. Mas na realidade, gente, o que eu estou querendo dizer é que os alinhamentos que você comumente utiliza aqui pela barra de ferramentas formatação, eles são alinhamentos de parágrafo e não de palavras. A exemplo disso, nós temos aqui a palavra concurso. Caso você mande ou clique na opção centralizar, quem será centralizado é o parágrafo da palavra concurso. Ok? Parágrafo da palavra concurso é que será aqui, então, justificado, alinhado à direita, centralizado à esquerda. Quando você clica aqui em vou passar, que manda centralizar, não foi a palavra vou passar que foi centralizada. Observem com cuidado. Foi o parágrafo da palavra vou passar que foi centralizado. Ok? Aí nós temos o nosso formatador de parágrafo, que irá permitir os nossos alinhamentos. Olha quem está aqui novamente, né? Os nossos alinhamentos. Eu vou colocar essa opção aqui justificada. Os nossos recuos, que são esses 3 botões aqui. Ok? Botão esquerdo. O botão que é chamado de recuo especial, tá? Que é o de deslocamento. E aqui o recuo da primeira linha. Ok? Recuo da primeira linha. Que eles são aqui as opções de opção de recuo especial. Primeira linha, por exemplo, você pode colocar aí, sei lá, 1,25 é o padrão que ele traz. Ao pressionar OK, ele já virá aqui com esse recuo da primeira linha. Quando ele usa a expressão recuo da primeira linha, refere-se a recuo da primeira linha do parágrafo. Por isso que ele está na opção formatação de parágrafo. Ok? Então, nós temos aqui essa opção. Aqui também, os nossos espaçamentos, antes e depois do Enter. De uma forma mais simples, nós diríamos isso. A cada início de parágrafo, que corresponde ao pressionar do Enter, aí você terá um início de parágrafo, ele poderá dar algum tipo de espaçamento, caso você queira.
ok? Entre linhas, independente de parágrafo, aí entra aí os formatos de monografia. Nós temos aí 1,5 e duplo, dependendo do que você queira. E assim você fará. Em clicando no duplo, por exemplo, ok, ele deu aqui um espaço duplo entre um e outro. Ok? Formatação de parágrafo. Aqui você pode colocar o simples e ele volta ao que estava. Tudo bem? Próximo passo, gente, é muito simples. Isso de vez em quando em provas de concurso somos cobrados a respeito de linhas órfãs e viúvas. Talvez muitos de vocês não tenham escutado falar, mas já devem ter observado que no final de cada uma das nossas atividades, no final de cada trabalho feito, observem que nunca uma linha fica só. Observem. Vou retornar aqui um pouquinho e perceber com vocês que em momento nenhum as linhas ficam sozinhas. Vou digitar aqui um trecho qualquer. Vou digitar aqui um trecho qualquer. E ao final do texto, observem que quando a linha iniciar no próximo parágrafo, perdão, na próxima página, ela irá junto com outra. Ó. Ela veio duas. Ela não veio só uma. Se eu retornar e disser, não, mas eu quero só uma, ele volta para a página anterior. Isso, gente, ocorre por causa do controle aqui da linhas órfãs e viúvas. Caso você desative essa opção, então as linhas ficariam sozinhas lá na página subsequente. Isso é só um bizu que a gente acrescenta para vocês. Muito bem, vou apagar aqui parte ainda da minha atividade e na próxima aula nós estaremos retomando a partir desse tópico das formatações.